Então vamos falar sobre os debates que ocorrem por conta da guerra na Ucrânia com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Seja muito bem-vindo, Vitélio, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Vitélio, eu vou já aqui trazer para a nossa conversa uma análise que está lá no site da CNN Internacional, que diz que a Casa Branca, nesse momento, traz uma mudança impressionante em direção a Vladimir Putin. Em que medida, Vitélio, essa aproximação Trump-Putin pode comprometer qualquer acordo de paz ao excluir Ucrânia e Europa das negociações? Carol, a Casa Branca tem dado mensagens dúbias. Em alguns momentos, o secretário de Defesa, o Pete Hegseth, fala uma coisa, em outros momentos, o ministro das Relações Exteriores, equivalente nosso, que é o secretário de Estado, o Marco Rubio, fala outra, e o J.D. Vance, o vice, e o Trump falam coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu vou dar alguns exemplos disso. Há 2 dias, o secretário de Defesa disse que a Europa não participaria das negociações de paz. Ontem, o Marco Rubio, o secretário de Estado, disse que a Europa vai participar das negociações de paz. No primeiro momento, a fala do Trump foi diretamente com o Putin. No segundo momento, o Zelensky foi incluído nessa conversa e os Estados Unidos garantem que a Ucrânia vai participar. De qualquer forma, Carol, essa situação não tem como não trazer à memória o que houve em 1938, quando o primeiro-ministro do Reino Unido, o Chamberlain, e o presidente francês foram conversar com o Hitler, tentando evitar uma guerra. Eles cederam para o Hitler os Sudetos da Tchecoslováquia. O Hitler falava coisas muito parecidas com o que o Putin fala agora, que tinha populações germânicas vivendo nos Sudetos, que essas populações estavam sendo oprimidas. Então, a França e o Reino Unido deram para o Hitler os Sudetos, em troca de um acordo de paz, inclusive o chamado de Pacto de Munique, onde teve a conferência nesse fim de semana. O Hitler assinou o acordo dizendo que não faria uma guerra contra a Europa. 6 meses depois, ele invadiu a porção ocidental da Tchecoslováquia. A França e o Reino Unido apenas protestaram. 6 meses depois, o Hitler marchou contra a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. O temor da Europa é que o Putin faça a mesma coisa. Já tem assentamentos russos, ocupações russas na Geórgia, por exemplo, na Ossétia do Sul e na Abcásia, na Moldóvia, na Transnistria. Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, têm medo de uma expansão russa. Então, a Europa se mobiliza nesse momento para dar garantias de segurança à Ucrânia, já que ninguém na Europa acredita que a guerra do Putin vai acabar na Ucrânia, Carol. Até por esse paralelo histórico que você nos traz, Vitélio, de fato, esse temor faz sentido nesse momento, principalmente diante das recentes declarações de Donald Trump, colocando toda a responsabilidade nesse momento para a Europa lidar com o conflito? O temor faz sentido, sim. Todo mundo quer a paz, né? Tem um teórico de relações internacionais e estudos estratégicos, o Clausewitz, que diz que o atacante é um amante da paz. Se ele puder, ele vai tomar o território do oponente sem dar um único tiro. Então, todo mundo quer a paz, mas não uma paz a qualquer preço. Não uma paz que leve a uma guerra maior depois. Nós temos exemplos históricos disso, né? Esse exemplo do início da Segunda Guerra, mas também na Guerra do Vietnã, em 73, quando o Nixon queria muito fazer a paz, estava sendo pressionado pelos eleitores, assinou um acordo com o Vietnã do Norte, um armistício, que foi violado pelo Vietnã do Norte, e meses depois o Vietnã do Norte ocupou o Vietnã do Sul e já não tinha mais os Estados Unidos lá para proteger aquele país. O próprio Trump, em 2020, assinou um acordo com o Talibã no Afeganistão para sair do Afeganistão, para retirar as tropas estadunidenses do Afeganistão, que elas estavam lá há quase 20 anos. E esse acordo foi cumprido pelo Biden, foi muito criticado quando o Biden cumpriu a forma como os Estados Unidos saíram de lá, mas o acordo, a pressa em sair e a forma como aconteceu levou o Talibã de volta ao poder, e o Talibã voltou a ser um Estado que oprime, um governo que oprime as populações, sobretudo as mulheres, que não têm nem direito de falar em público, muito menos de trabalhar. Então, toda a questão é essa, a pressa em se fazer esse acordo. Veja, todos querem a paz, mas não é uma paz a qualquer preço, uma paz que viole o direito internacional,
que ceda terras da Ucrânia para o Estado invasor, que é a Rússia, que acabe com o sistema que a própria Carta da ONU proíbe guerras de anexação. Então, isso tudo pode acabar com o sistema internacional. Não é do interesse de ninguém no mundo que isso aconteça. Imagina o Brasil tendo um pedaço do país invadido e aí, de repente, para chegar à paz, a gente cede esse pedaço, cede a Amazônia, por exemplo, 20% do território, que é mais ou menos o que a Rússia tem hoje na Ucrânia, incluindo a Crimeia, que já invade desde 2014 e que é 11% desses 20%, ou seja, nesses 3 anos de guerra, a Rússia conseguiu invadir mais 9%. Então, imagina o Brasil abrindo mão de território para chegar a um acordo de paz. Então, ninguém quer uma paz a qualquer preço e a Europa teme, sim, que essa negociação leve a um resultado ruim, sobretudo porque o Trump já fez concessões, né? Então, já admite perda de território, admite que a Ucrânia não possa ter garantias de segurança, como ingressar na OTAN, e aí se a Ucrânia não tiver garantias de segurança, vai acontecer o que aconteceu em 2014. Teve a Crimeia invadida, naquela época o Putin não falava em OTAN, em 2022 foi invadida novamente, e quem garante que não será invadida novamente daqui a 3, 5 anos, quando a Rússia se reagrupar, Carol? E Trump cobre, inclusive, os recursos que foram destinados à Ucrânia durante o conflito, Vitélio. Até que ponto os interesses dos Estados Unidos, eles ganham relevância ou até predominam nessas negociações para pôr fim à guerra? Há uma negociação por essas terras raras, né, que são minérios que a Ucrânia tem. O Zelensky tinha apresentado isso num plano de paz em outubro, antes da eleição do Trump. Então, é lítio, tem urânio, tem titânio. Em 2021, essas terras raras representavam 30% das exportações da Ucrânia, Carol, é muita coisa. Agora, essa negociação, ela é em troca de armas e de ajuda militar dos Estados Unidos. A Ucrânia vai vender os seus minerais para continuar existindo como Estado, para continuar existindo como uma soberana do seu território. É uma coisa muito parecida com o que a Rússia faz com o seu petróleo e o seu gás. Vende para financiar um esforço de guerra. Toda a questão é que, na semana passada, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Blessent, foi para a Ucrânia negociar esses minerais, mas nesse momento o Zelensky parou a negociação esperando ser incluído nas negociações de paz com a Rússia. Existe também uma preocupação dentro da União Europeia sobre aumentar os gastos militares. Desde 2014, a União Europeia aumentou em 50% os gastos militares, ou seja, desde a invasão russa à Crimeia. A Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, propôs, Carol, na sexta-feira, o afrouxamento fiscal dos países da União Europeia, ou seja, que os países possam violar as metas fiscais justamente para poder investir mais em defesa. Isso para dar mais garantias, talvez formar um exército europeu, já que não pode mais contar com os Estados Unidos para sua própria defesa, como tinha acontecido na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, durante a Guerra Fria, durante quase todo o século passado. Então, nesse momento, a Europa também se arma muito e, como você adiantou, hoje tem um encontro em Paris e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, já escreveu no artigo publicado no The Telegraph, um jornal britânico, que está pronto a enviar tropas para a Ucrânia, Carol.